do São Paulo é de manhã e hoje será apresentado o Rogério Ceni. Rogério Ceni apresentado hoje, a coletiva dele esperada ao meio-dia. Mas agora o assunto é o Flamengo. Com a vaga garantida na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo entra em campo pela última vez no ano contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Jogo difícil, o Atlético é o melhor mandante. Sabe o que motiva o time nessa última partida? O prêmio pago pela CBF ao vice-campeão brasileiro. Reta final do Brasileirão e no Flamengo o troféu mesmo só se for de reconhecimento. Sem chances de título, o objetivo de todo mundo por aqui ainda está bem claro: assegurar a segunda colocação no campeonato. Até porque a premiação dada pela CBF ao vice é quase 3,5 milhões de reais mais generosa do que para o terceiro lugar. Já são quase 2 semanas sem uma partida sequer. Mas nos últimos dias, o Flamengo deixou este campo de lado para se preparar em um gramado sintético, igualzinho o da Arena da Baixada. Eu espero que com o que a gente está fazendo aqui, com a utilização do nosso campo de grama sintética, do campo mais úmido, mais molhado e também tecnicamente pedindo para que o jogo se desenvolva, os treinamentos se desenvolvam de forma mais intensa e mais rápida, a gente tenta minimizar isso, mas as dificuldades vão existir assim mesmo. O Flamengo também não deve surpreender nessa última rodada. Ainda em campo natural, dicas da equipe que deve pegar o furacão. Sem Diego, suspenso pelo 3º cartão amarelo, Alan Patrick surgiu entre os titulares. E Rafael Vaz, com uma luxação no ombro, pode dar lugar ao experiente Juan. Semana passada a gente treinou com o Manquede, o Paquetá, hoje treinamos com o Alan Patrick. Vamos definir o substituto do Diego e ali na zaga, até pelo fato de se adaptar melhor, jogar pela esquerda, até porque jogou grande parte da carreira pela esquerda, o Juan. Mas temos também a opção do Léo Duarte e do Donati. Quem não apareceu por aqui foi Paolo Guerreiro, há 2 dias, aliás. O atacante foi liberado para viajar até o Peru para participar do lançamento de um filme que conta a história da vida dele. Mas Guerreiro volta a tempo para o último compromisso do ano. Independente disso, era um compromisso que ele já estava firmado há bastante tempo. Como ele estaria de férias, ele pôde firmar esse compromisso e a gente percebeu que implicaria em muitas mudanças lá no cronograma do lançamento do filme dele. É uma coisa que a gente, até por questão de coerência, preferiu não atrapalhar nesse sentido. Então, está tudo certo, foi combinado, e o combinado sendo cumprido não sai caro para ninguém. Tá, então o combinado não sai caro. Então vamos combinar aqui. Segura seu tablet com as 2 mãos. Sim. Forte. Perfeito. Porque nós estamos falando do Flamengo. Nós vamos continuar falando do Flamengo, só que agora ao vivo aqui no Bom Dia Fox. Então, torcedor do Flamengo, Paulo Lima está ali segurando, garantindo o tablet, porque a nossa hashtag Tô com a energia da nação rubro-negra aqui. Vai bombar com a nação rubro-negra, exatamente, com as informações do nosso companheiro aqui na tela, Flávio Vinick. Muita movimentação por aí, Vinick. Eu vejo que você ainda está naquele bom e velho sol do lado de fora, né? Bom Dia Fox. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos do Bom Dia Fox. É uma rotina aqui quem faz a cobertura do Flamengo, né? O treino marcado para as 9h30 da manhã. A imprensa não está autorizada a acompanhar essa atividade e aí a assessoria já passa para a gente que por volta de 11h30 da manhã a gente está liberado para entrar. Às vezes a gente acompanha até o finalzinho da atividade, um treino de finalização. Às vezes a gente entra no CT e acaba não acompanhando nada do que aconteceu. Fica difícil aí para a gente prever um time, para a gente acompanhar o trabalho do Zé Ricardo, mas é uma praxe já que está ficando comum em todos os clubes, não só aqui no Flamengo, outros clubes do Rio de Janeiro também adotando essa mesma postura. Portanto, de novidade do treino de agora, a gente vai ter que esperar um pouquinho, 11h30, faltando 10 minutos aí para 11h30, a gente deve ser liberado, já pode passar alguma novidade do que aconteceu aqui pela manhã. O Flamengo está se preparando para o jogo de domingo, a última partida do ano, a última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, e o Zé Ricardo tem 2 desfalques para esse jogo, né? O Diego está suspenso e o zagueiro Rafael Vaz, com uma luxação no ombro, também está fora. Para o lugar do Rafael Vaz, é praticamente certa a entrada do zagueiro Juan, zagueiro experiente, está na reserva durante boa parte do Campeonato Brasileiro, mas tem prestígio com a diretoria e com a torcida.
tanto que o Juan já renovou o contrato, fica no Flamengo em 2017, mesmo não sendo titular. Então ele deve ir para esse jogo formar a dupla de zaga com o Hever. No caso do Diego, durante essas 2 últimas semanas sem jogos, né, o Zé Ricardo vem testando várias opções. Chegou a testar o Paquetá, o garoto que subiu aqui das divisões de base do Flamengo. Testou também o Alan Patrick, isso no treino de ontem. O Alan Patrick foi utilizado nessa função. É o que mais... é o favorito, eu diria, para ocupar o lugar do Diego, é o Alan Patrick, pelas características. Ele pode optar também pelo Mancoejo, é outro candidato a substituir o Diego. Aí já seria uma postura um pouco mais defensiva, né? O Mancoejo, apesar de ter técnica, de ter habilidade para sair com a bola jogando, o Mancoejo é ali um segundo homem de meio de campo, não tem a mesma característica do Diego. São os 2 candidatos aí. A disputa está mais entre Mancoejo e Alan Patrick, então, para entrar no lugar do Diego e na equipe titular que enfrenta o Atlético Paranaense domingo na Arena da Baixada, pessoal. Mancoejo ou Alan Patrick, lógico que eu conto com a sua participação na nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta, só que, Vinique, vai rolar uma triangulação aqui agora, porque eu toco a bola pro Paulo Lima Matai. Então, já que vamos tocar essa bola aqui de primeira, né, eu quero saber do Vinique exatamente aquilo que hoje foi dito na reportagem, né, sobre a ausência do Paulo Guerreiro. Exato. Já está com o seu ingresso comprado para Lima, para ver a estreia aí do Paulo Guerreiro no cinema lá? Jogador que passou pelo Hamburgo, Bayern de Munique, Corinthians e Flamengo. Ou você prefere ficar aqui pelas redondezas do Rio de Janeiro, Vinique? Eu gostaria muito de assistir ao filme. Eu vou esperar ser lançado aqui no Brasil para acompanhar esse filme aí que conta a história do Paulo Guerreiro, que deve ser muito interessante, é uma história muito bonita, né? Toda a carreira do Paulo, talvez no Corinthians, com o título mundial. Mas a programação aqui, apesar do Guerreiro não ter treinado durante essa semana, a ideia da comissão técnica, a gente até ouviu o Zé Ricardo falando dentro da reportagem, apesar de não ter treinado durante a semana com o grupo, o Paulo Guerreiro é aguardado no treinamento de amanhã, desta sexta-feira, e a ideia é sim que o Guerreiro participe dessa última partida do Flamengo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Essa é a ideia da comissão técnica. Agora, logicamente, ele vai ser reavaliado nesta sexta-feira. Vão ver as condições físicas do Guerreiro, se ele teve uma semana intensa, com compromissos extracampo, de repente não estará apto para jogar no domingo. Mas a ideia, a princípio, é dele treinar na sexta-feira e jogar assim no domingo. Ele deve jogar ali ao lado do Gabriel e do Everton. Esse deve ser o setor ofensivo do Flamengo para esse último jogo. Muita gente pergunta, né, mas qual o interesse do Flamengo nessa última partida? O que está em jogo? É bom a gente lembrar que o Atlético Paranaense, o adversário do Flamengo, luta por uma vaga na Libertadores, então é um jogo de muita importância, e o Flamengo tenta se garantir na segunda colocação do campeonato, né? O Flamengo pode ser ultrapassado pelo Santos, não está garantido como segundo. Garantiu vaga já na fase de grupos da Libertadores, e aí vem aquele papo do din-din, né? O prêmio pago pela CBF do segundo para o terceiro colocado tem uma diferença aí de 3,5 milhões, e isso também motiva os jogadores para garantirem essa segunda colocação no Brasileirão, pessoal. Valeu, Vinique, pelas informações do Flamengo e como motiva, meu amigo. Ó, a bufunfa chegando no bolso. Vai ser muito bom começar com essa grana a mais para a próxima temporada, caso, lógico, o Flamengo vença e garanta o segundo lugar na frente do Santos. Bom, vocês falaram aí do bem animado em nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta, porque o Flamengo pode reeditar uma dupla de ataque internacional na próxima temporada. A notícia está no nosso site, como você pode ver, www.foxsports.com.br. E tá aí, Farfan chega ao Rio na segunda-feira e pode reeditar dupla de cinema com Guerreiro. O atacante peruano Jefferson Farfan, de 32 anos, desembarca no Rio na próxima segunda para acertar com o Flamengo. A informação é do jornal peruano Depor. Farfan fez carreira no PSV da Holanda e também no Schalke da Alemanha e estava no Al Jazeera dos Emirados Árabes. Aí falou dupla de cinema, mencionando a parceria com Paulo Guerreiro na seleção peruana. Então, enquanto vocês falam sobre essa notícia no nosso Twitter, hashtag Bom Dia Fox Quinta, eu peço a opinião de Paulo Lima sobre essa possível dupla do Flamengo na próxima temporada. Não me agrada. Eu acho que olha para a base. Vai lá embaixo na base. Flamengo, velho slogan lá dos anos 80, craque o Flamengo faz em casa. Mas é aquela coisa, né? A experiência ele tem rodagem, o Flamengo está na Libertadores, né? Isso pode pesar. Mas
esse resgate de alguns nomes, eles são pensados, é claro, pela comissão técnica, a interferência de empresário X, Y, Z, mexe na estrutura, né? Tem a presença do Paulo Guerreiro, que pode também ser uma referência de contato nisso aí, mas eu não vejo como seja que uma solução, não. Eu, se tivesse que investir no jogador, eu investiria mais no Marinho. Jogador que brilhou pelo Vitória, temperamental, complicado, fora do campo, mas na hora que a bola rola, ele decide. Não que o Farfan não seja esse tipo de jogador. Tem qualidade técnica, tem experiência, mas acho que o Flamengo vive um outro momento. Acho que não é a bola da vez, não. Eu acho que essa bola da vez, na minha ótica, na minha maneira de pensar, não é o Farfan. Mas eu não sou dirigente do Flamengo, quem contrata não sou eu, quem paga não sou eu. Eu só digo que no meu time o Farfan não jogaria. Paulo Lima, você não paga, você não vai autorizar a contratação, mas tem torcedor do Flamengo mandando mensagem no WhatsApp. Esse é outro caminho que você tem para participar conosco. Chega mais, a tela aqui, o número 21 992816110. Agora sim chegou. Você manda a pergunta para o homem e eles querem saber sim de você, Paulo Lima, sobre o Flamengo. Vamos ouvi-los. Paulo Lima, minha pergunta é para você, amigão. Você que está aqui atrás da gente aqui. Eu queria saber, eu sou flamenguista, eu queria saber o seguinte, né? O que o Flamengo vai precisar para enfrentar essas grandes competições que tem pela frente em 2017, né? As contratações pontuais aí, já tem especulação de Marinho, de Vitinho, enfim. O que de concreto aí o Flamengo vai trazer pra gente, torcedor rubro-negro, em 2017. Um abraço a todos aí, ao Bom Dia Fox. Fui! Foi e mandou muito bem, mandou muito bem. Olha, o primeiro passo que o Flamengo para 2017 já foi dado em 2016. Estruturou a sua equipe, trouxe o Diego, está mantendo o Zé Ricardo, já renovou com o Juan, está pensando, ao meu ver, o Vitinho já está contratado, muito não se fala disso abertamente, mas praticamente já está sacramentada a presença do Vitinho, né? E o Flamengo está pensando em alguns nomes para compor a sua equipe, reforçar visando o Libertadores da América, visando aí a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A expectativa desse Flamengo, que está brigando pelo vice-campeonato com o Santos, é exatamente dar sequência do trabalho do Zé Ricardo e reforçar algumas peças pontuais, né? Muito já se fala, inclusive, de trazer um jogador, nesse caso do Farfan, mas o Flamengo tem uma outra carta na manga, um jogador que até certo ponto a diretoria despista um pouco, mas um jogador que está fora do nosso continente, está jogando na Europa e em breve pode aparecer. Esse é o tipo de um bochicho nos bastidores, ali nos corredores da Gávea. Mas o Flamengo começa a temporada 2017 com o brilhantismo que terminou em 2016, ou que está terminando em 2016. Time que brigou pela ponta da tabela, brigou pelo título, o cheirinho do Hector, ó, chegou muito pertinho, e essa foi uma brincadeira ótima que tem que ser repetida no ano seguinte, sem dúvida nenhuma, mas a estrutura que o Flamengo está montando, principalmente no Ninho do Urubu, comissão técnica, né, e toda a parte de resgatar alguns talentos da parte de baixo, da base, e trazer alguns jogadores para reforçar e encorpar esse elenco, eu vejo o Flamengo num caminho, numa trilha muito boa para a temporada do ano que vem. Tá aí, o Guilherme participou aqui no Bom Dia Fox através do nosso WhatsApp e o Paulo Lima, fino, respondeu de prontidão. Do Flamengo, vamos para o Santos, porque o meia Elano se despediu. Do São Paulo é de manhã e hoje será apresentado o Rogério Ceni. Rogério Ceni apresentado hoje, a coletiva dele esperada ao meio-dia. Mas agora o assunto é o Flamengo. Com a vaga garantida na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo entra em campo pela última vez no ano contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Jogo difícil, o Atlético é o melhor mandante. Sabe o que motiva o time nessa última partida? O prêmio pago pela CBF ao vice-campeão brasileiro. Reta final do Brasileirão e no Flamengo o troféu mesmo só se for de reconhecimento. Sem chances de título, o objetivo de todo mundo por aqui ainda está bem claro: assegurar a segunda colocação do campeonato. Até porque a premiação dada pela CBF ao vice é quase 3,5 milhões de reais mais generosa do que para o terceiro lugar. Já são quase 2 semanas sem uma partida sequer. Mas nos últimos dias, o Flamengo deixou este campo de lado para se preparar em um gramado sintético, igualzinho o da Arena da Baixada. Eu espero que com o que a gente está fazendo aqui, com a utilização do nosso campo de grama sintética, do campo mais úmido, mais molhado e também tecnicamente pedindo para que o jogo se desenvolva, os treinamentos se desenvolvam de forma mais intensa e mais rápida, a gente tenta minimizar isso, mas as dificuldades vão existir assim mesmo. O Flamengo também não deve surpreender nessa última rodada. Ainda em campo natural,
dicas da equipe que deve pegar o Furacão. Sem Diego, suspenso pelo 3º cartão amarelo, Alan Patrick surgiu entre os titulares. E Rafael Vaz, com uma luxação no ombro, pode dar lugar ao experiente Juan. Semana passada a gente treinou com o Mancoejo, o Paquetá, hoje treinamos com o Alan Patrick. Vamos definir o substituto do Diego. E ali na zaga, até pelo fato de se adaptar melhor, jogar pela esquerda, até porque jogou grande parte da carreira pela esquerda, o Juan. Mas temos também a opção do Léo Duarte e do Donati. Quem não apareceu por aqui foi Paulo Guerreiro, há 2 dias, aliás. O atacante foi liberado para viajar até o Peru para participar do lançamento de um filme que também está fora. Para o lugar do Rafael Vaz, é praticamente certa a entrada do zagueiro Juan, zagueiro experiente, está na reserva durante boa parte do Campeonato Brasileiro, mas tem prestígio com a diretoria e com a torcida, tanto que o Juan já renovou o contrato, fica no Flamengo em 2017, mesmo não sendo titular. Então ele deve ir para esse jogo formar a dupla de zaga com o Hever. No caso do Diego, durante essas 2 últimas semanas sem jogos, né, o Zé Ricardo vem testando várias opções. Chegou a testar o Paquetá, o garoto que subiu aqui das divisões de base do Flamengo. Testou também o Alan Patrick, isso no treino de ontem. O Alan Patrick foi utilizado nessa função. É o que mais... é o favorito, eu diria, para ocupar o lugar do Diego, é o Alan Patrick, pelas características. Ele pode optar também pelo Mancoejo, é outro candidato a substituir o Diego. Aí já seria uma postura um pouco mais defensiva, né? O Mancoejo, apesar de ter técnica, de ter habilidade para sair com a bola jogando, o Mancoejo é ali um segundo homem de meio de campo, não tem a mesma característica do Diego. São os 2 candidatos aí. A disputa está mais entre Mancoejo e Alan Patrick, então, para entrar no lugar do Diego e na equipe titular que enfrenta o Atlético Paranaense domingo na Arena da Baixada, pessoal. Mancoejo ou Alan Patrick, lógico que eu conto com a sua participação na nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta, só que, Vinique, vai rolar uma triangulação aqui agora, porque eu toco a bola pro Paulo Lima Matai. Então, já que vamos tocar essa bola aqui de primeira, né, eu quero saber do Vinique exatamente aquilo que hoje foi dito na reportagem, né, sobre a ausência do Paulo Guerreiro. Exato. Já está com o seu ingresso comprado para Lima, para ver a estreia aí do Paulo Guerreiro no cinema lá? Jogador que passou pelo Hamburgo, Bayern de Munique, Corinthians e Flamengo. Ou você prefere ficar aqui pelas redondezas do Rio de Janeiro, Vinique? Eu gostaria muito de assistir ao filme. Eu vou esperar ser lançado aqui no Brasil para acompanhar esse filme aí que conta a história do Paulo Guerreiro, que deve ser muito interessante, é uma história muito bonita, né? Toda a carreira do Paulo, talvez no Corinthians, com título mundial. Mas a programação aqui, apesar do Guerreiro não ter treinado durante essa semana, a ideia da comissão técnica, a gente até ouviu o Zé Ricardo falando dentro da reportagem, apesar de não ter treinado durante a semana com o grupo, o Paulo Guerreiro é aguardado no treinamento de amanhã, desta sexta-feira, e a ideia é sim que o... Não me agrada. Eu acho que olha para a base. Vai lá embaixo na base. Flamengo, velho slogan lá dos anos 80, craque o Flamengo faz em casa. Mas é aquela coisa, né? A experiência ele tem rodagem, o Flamengo está na Libertadores, né? Isso pode pesar. Mas esse resgate de alguns nomes, eles são pensados, é claro, pela comissão técnica, a interferência de empresário X, Y, Z, mexe na estrutura, né? Tem a presença do Paulo Guerreiro, que pode também ser uma referência de contato nisso aí. Mas eu não vejo como seja que uma solução, não. Eu tivesse que investir no jogador, eu investiria mais no Marinho. Jogador que brilhou pelo Vitória, temperamental, complicado, fora do campo, mas na hora que a bola rola, ele decide. Não que o Farfán não seja esse tipo de jogador. Tem qualidade técnica, tem experiência, mas acho que o Flamengo vive um outro momento. Acho que não é a bola da vez, não. Eu acho que essa bola da vez, na minha ótica, na minha maneira de pensar, não é o Farfán. Mas eu não sou dirigente do Flamengo, quem contrata não sou eu, quem paga não sou eu. Eu só digo que no meu time o Farfán não jogaria. Paulo Lima, você não paga, você não vai autorizar a contratação, mas tem torcedor do Flamengo mandando mensagem no WhatsApp. Esse é outro caminho que você tem para participar conosco. Chega mais, a tela aqui, o número 21 992816110. Agora sim chegou. Você manda a pergunta para o homem e eles querem saber sim de você, Paulo Lima, sobre o Flamengo. Vamos ouvi-los. Paulo Lima, minha pergunta é para você, amigão. Você que está aqui atrás da gente aqui. Eu queria saber, eu sou flamenguista, eu queria saber o seguinte, né? O que o Flamengo vai precisar para enfrentar essas grandes competições que tem pela frente em 2017,
né? As contratações pontuais aí, já tem especulação de Marinho, de Vitinho, enfim. O que de concreto aí o Flamengo vai trazer pra gente, torcedor rubro-negro, em 2017. Um abraço a todos aí, ao Bom Dia Fox. Fui! Foi e mandou muito bem, mandou muito bem. Olha, o primeiro passo do Flamengo para 2017 já foi dado em 2016. Estruturou a sua equipe, trouxe o Diego, está mantendo o Zé Ricardo, já renovou com o Juan, está pensando, ao meu ver, o Vitinho já está contratado, muito não se fala disso abertamente, mas praticamente já está sacramentada a presença do Vitinho, né? E o Flamengo... Guerreiro participe dessa última partida do Flamengo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Essa é a ideia da comissão técnica. Agora, logicamente, ele vai ser reavaliado nesta sexta-feira. Vão ver as condições físicas do Guerreiro. Se ele teve uma semana intensa, com compromissos extracampo, de repente não estará apto para jogar no domingo. Mas a ideia, a princípio, é dele treinar na sexta-feira e jogar assim no domingo. Ele deve jogar ali ao lado do Gabriel e do Everton. Esse deve ser o setor ofensivo do Flamengo para esse último jogo. Muita gente pergunta, né, mas qual o interesse do Flamengo nessa última partida? O que está em jogo? É bom a gente lembrar que o Atlético Paranaense, o adversário do Flamengo, luta por uma vaga na Libertadores, então é um jogo de muita importância. E o Flamengo tenta se garantir na segunda colocação do campeonato, né? O Flamengo pode ser ultrapassado pelo Santos, não está garantido como segundo. Garantiu vaga já na fase de grupos da Libertadores, e aí vem aquele papo do din-din, né? O prêmio pago pela CBF do segundo para o terceiro colocado tem uma diferença aí de 3,5 milhões, e isso também motiva os jogadores para garantirem essa segunda colocação no Brasileirão, pessoal. Valeu, Vinique, pelas informações do Flamengo e como motiva, meu amigo. Ó, a bufunfa chegando no bolso. Vai ser muito bom começar com essa grana a mais para a próxima temporada, caso, lógico, o Flamengo vença e garanta o segundo lugar na frente do Santos. Bom, vocês falaram aí do bem animado em nossa hashtag Bom Dia Fox Quinta, porque o Flamengo pode reeditar uma dupla de ataque internacional na próxima temporada. A notícia está no nosso site, como você pode ver, www.foxsports.com.br. E tá aí, Farfan chega ao Rio na segunda-feira e pode reeditar dupla de cinema com Guerreiro. O atacante peruano Jefferson Farfan, de 32 anos, desembarca no Rio na próxima segunda para acertar com o Flamengo. A informação é do jornal peruano Depor. Farfan fez carreira no PSV da Holanda e também no Schalke da Alemanha e estava no Al Jazeera dos Emirados Árabes. Aí falou dupla de cinema, mencionando a parceria com Paulo Guerreiro na seleção peruana. Então, enquanto vocês falam sobre essa notícia no nosso Twitter, hashtag Bom Dia Fox Quinta, eu peço a opinião de Paulo Lima sobre essa possível dupla do Flamengo na próxima temporada. Conta a história da vida dele, mas Guerreiro volta a tempo para o último compromisso do ano. Independente disso, era um compromisso que ele já estava firmado há bastante tempo, como ele estaria de férias, ele pôde firmar esse compromisso e a gente percebeu que implicaria em muitas mudanças lá no cronograma do lançamento do filme dele. É uma coisa que a gente, até por questão de coerência, preferiu não atrapalhar nesse sentido. Então, está tudo certo, foi combinado, e o combinado, sendo cumprido, não sai caro para ninguém. Tá, então o combinado não sai caro. Então vamos combinar aqui. Segura seu tablet com as duas mãos. Sim. Forte. Perfeito. Porque nós estamos falando do Flamengo. Nós vamos continuar falando do Flamengo, só que agora ao vivo aqui no Bom Dia Fox. Então, torcedor do Flamengo, Paulo Lima está ali segurando, garantindo o tablet, porque a nossa hashtag Tô com a energia da nação rubro-negra aqui. Vai bombar com a nação rubro-negra, exatamente, com as informações do nosso companheiro aqui na tela, Flávio Vinick. Muita movimentação por aí, Vinick. Eu vejo que você ainda está naquele bom e velho sol do lado de fora, né? Bom dia, Fox. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos do Bom Dia Fox. É uma rotina aqui quem faz a cobertura do Flamengo, né? O treino marcado para as 9h30 da manhã. A imprensa não está autorizada a acompanhar essa atividade e aí a assessoria já passa para a gente que por volta de 11h30 da manhã a gente está liberado para entrar. Às vezes a gente acompanha até o finalzinho da atividade, um treino de finalização. Às vezes a gente entra no CT e acaba não acompanhando nada do que aconteceu. Fica difícil aí para a gente prever um time, para a gente acompanhar o trabalho do Zé Ricardo, mas é uma praxe já que está ficando comum em todos os clubes, não só aqui no Flamengo, outros clubes do Rio de Janeiro também adotando essa mesma postura. Portanto, de novidade do treino de agora, a gente vai ter que esperar um pouquinho
11h30, faltando 10 minutos aí para 11h30, a gente deve ser liberado, já pode passar alguma novidade do que aconteceu aqui pela manhã. O Flamengo está se preparando para o jogo de domingo, a última partida do ano, a última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, e o Zé Ricardo tem 2 desfalques para esse jogo, né? O Diego está suspenso e o zagueiro Rafael Vaz com uma luxação no ombro.